Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre, o Masters Build de Xangai e a prévia das semifinais. O que esperar dessas semifinais malucas que esse torneio nos trouxe, né? Quem poderia apostar lá no início do torneio, assim, as semifinais do Masters Build de Xangai vão ser Daniil Medvedev e Arthur Rinderknecht, Novak Djokovic e Valentin Vacherot. Assim, Medvedev e Djokovic, né? Você consegue levar minimamente a sério, até porque ambos já foram campeões desse torneio, mas ainda assim, né? Tipo, o Djokovic chegar até a final, ele teria que passar pelo Sinner. O Medvedev não vive o melhor momento da carreira dele, então assim, o fato é que o cara tá aí tão longe no torneio é positivo pra caramba, mas visto que tem sido ano, não era o esperado. E aí a gente tá agora nesse momento com ambos muito favoritos a irem à final, mas a pergunta que eu não quero calar, eles vão fazer isso? Eles vão fazer o job done, né? E assim, eu tendo a acreditar que eles são mais confiáveis do que os nomes que esses caras chegaram para enfrentar até a decisão, né? Porque assim, todo mérito ao Valentin Vacherot e, é claro, ao Arthur Rinderknecht por chegarem tão longe. As campanhas deles são maravilhosas, eles têm feito um trabalho fantástico até agora, mas a questão que não quer calar é: eles conseguem vencer tenistas que são muito diferentes do que eles enfrentaram até o momento, né? Porque assim, o Rinderknecht até enfrentou alguém um pouco parecido com o Daniil, que é o caso do Félix Auger-Aliassime, mas tem uma diferença pra mim que torna o jogo completamente diferente, né? Que por mais que exista no Aliassime aquele negócio de jogar também pela solidez, etc, como o Medvedev faz, o Medvedev ele joga com muito menos giro, né? Ele joga a bola mais baixa, principalmente no backhand. E a bola pro Rinderknecht vai ficar muito mais baixa, ele não vai conseguir atacar tanto quanto o canadense, né? E em devolução o Medvedev é melhor do que o Aliassime, então já torna o jogo bem diferente. E do outro lado, né, o Valentin Vacherot ganhou ali do Griekspoor, ele ganhou do Bublik, ele ganhou do Rune, mas todos esses caras têm uma coisa em comum: tetos de produção alto, pisos de produção baixo, né? Não são caras que você confia que sempre vão estar entregando performances muito sólidas, que vão estar sempre brigando ali para disputar títulos. Eventualmente podem, porque são ótimos jogadores, mas a questão é, eles são jogadores instáveis, e sendo instáveis, aí fica naquela situação de que no melhor dia podem surpreender e ganhar de um nome muito poderoso, mas no pior dia eles podem acabar perdendo aí para nomes que você não espera, né? E o Valentin Vacherot tá fazendo o trabalho dele, continua jogando bem e tudo isso. E esse vídeo fica aquele negócio, né? O que cada atleta pode fazer contra os favoritos. Porque assim, alguém aqui vai chegar e falar que Djokovic e Medvedev não são favoritos para esse jogo, né? Tá meio óbvio que eles são favoritos. Não quer dizer que vão ganhar, mas favoritos eles são. A gente está falando de tenistas que já tiveram em momentos maravilhosos aí no tênis, né? Já foram número 1, já são campeões de Grand Slam. Óbvio, um bem mais sucedido que o outro, né? O Djokovic é uma lenda suprema do tênis. O Medvedev, eu acho até que ele vai se despedir do tênis como um cara que deixou sua marca, já foi número 1, já conseguiu um Grand Slam, e o Grand Slam que ele conseguiu evitou o Djokovic de ganhar os 4 no mesmo ano. Então, assim, na história do tênis, o Medvedev já tá. Mas a questão que a gente coloca é: o que cada um pode fazer? O Valentin Vacherot, ele vai ter que fazer o que é muito complicado para ele, que é sustentar a agressividade e atacar o máximo que pode o Djokovic, tentar manter o serve na defensiva. Porque assim, o Djokovic, ele tá com 38 anos de idade, acompanhando menos o ritmo do que ele fazia antes, né? Ele joga muito hoje na base da inteligência, da tática, ele ainda tem técnica de sobra, mas a gente vê que os golpes dele não andam tão rápidos como faziam. Vou pegar, por exemplo, há 2 anos atrás. Compara o Djokovic do Australian Open de 23 com o que a gente tá vendo agora, né? Não é a mesma coisa, né? Ele ainda é ágil? Claro que é. Ele ainda se defende super bem? Dá pra ver lá nos jogos dele, né? Mas existe uma coisa assim, tá mais difícil pra ele, cada vez mais, fazer a transição defesa para o ataque, né? E isso é uma coisa muito importante pro jogo dele, né? Porque ele é um cara que espera o momento certo para atacar. E se o Vacherot conseguir sacar bem e fazer o mais difícil do mundo, neutralizar a devolução do Djokovic, e é claro, conseguir manter a ofensividade, tentar manter o Djokovic na defensiva, isso, quem sabe, se torna possível, né? Mas a questão é, o Djokovic tem ferramentas para lidar com o saque voleio dele, o Djokovic tem tempo de devolução para machucar o Valentin Vacherot, então esse para mim que é o grande problema, né? Tipo, o Djokovic, ele tem as ferramentas necessárias para lidar com o que o Vacherot faz. A questão é, vai ser um dia bom ou um dia ruim do Djokovic, né?
Até agora no torneio, eu tô achando o Djokovic jogando nota 7. Tá? É o suficiente pra passar por quem ele enfrentou até agora, né? Tipo, pra mim é uma nota 7. Ele não tá jogando o melhor tênis dele do ano, como a gente viu, por exemplo, o nível que ele apresentou nas rodadas iniciais de Roland Garros, de Wimbledon, foi bem mais alto do que isso, né? O nível que ele apresentou, vou pegar aqui, Miami. Miami acho que é o melhor paralelo, porque é um Masters Build de 2 semanas, como o de Xangai. O nível que ele apresentou até a decisão foi bem mais alto que isso. E na decisão ele teve lá um problema, né? Que ele ficou com o olho inchado. Acho que aquilo atrapalhou bastante ele contra o Menzik. Óbvio, sem tirar o mérito do tenista tcheco, que foi merecidamente campeão. Mas a questão é, esse nível do Djokovic, nota 7, eu acho que pode ser o suficiente para vencer o Vacherot. Tudo depende do que o Vacherot vai trazer de distinto para machucar o Djokovic. E do outro lado a gente tem o Rinderknecht, né? Existe um caminho para vencer o Medvedev, né, que muita gente começa a trilhar, que é cortar o tempo de reação, deixá-lo na defensiva e, é claro, tentar subir a rede, fazer os pontos ficarem mais curtos, sacar muito bem. O problema do Rinderknecht é assim, se o Medvedev estiver afiado como ele está agora, com as passadas e com tudo isso, né, esse é um jogo que pode ficar muito ruim, tipo assim, se o Medvedev conseguir machucar nisso, eu acho que o Rinderknecht não vai ter muita saída. O que ele faz é, de certa maneira, o que ele precisa, né? Sacar bem, cortar tempo de ação, ir pra rede, ele tem isso. Mas no fundo de quadra, o Arthur Rinderknecht aguenta o Daniil Medvedev jogando bem? Eu não vou pegar a versão do Medvedev lá, dos grandes lances de cena, que ele tá jogando muito mal. Eu pegando a versão do Medvedev agora que a gente tá vendo em Xangai, que acabou de ganhar do Thiem e do de Minaur, e só dá pra ganhar desses caras no fundo de quadra. E a questão é, ele tá jogando mal para que o Rinderknecht consiga dominá-lo no fundo de quadra? Não. Esse que é o ponto, né? O Rinderknecht vai conseguir fazer muitos aces contra o Medvedev? Esse é um ponto-chave. Porque se ele não conseguir ganhar muitos pontos no saque, esse jogo fica muito chato. Porque se ele tiver que jogar muitos pontos, né? Ele vai sentir muito mais isso, né? De pontos mais longos do que o Daniil, né? E aí aquele negócio, quando você vai jogar contra o Daniil, você não tá jogando apenas contra um cara, um bom ataque resolve, entende? Porque assim, ele jogou contra o Zverev, né? O Zverev tem um forehand que acaba pifando muito, né? O Daniil Medvedev é bizarro, não é o melhor forehand do tênis, mas ele é ótimo para contra-atacar, ele é muito inteligente em usar a velocidade do adversário a seu favor. E esse é um jogo que, se o Rinderknecht não conseguir um bom equilíbrio de winners e erros não forçados, né, fica difícil para ele. A dúvida que não quer calar é, ele consegue isso? Ele consegue achar esse equilíbrio de winners e erros não forçados, né, ao ponto para machucar o Medvedev e impedir que ele tome o controle do jogo? Essa é a dúvida que não quer calar. Mas no contexto geral confrontos interessantes. Eu acho que existem dois tenistas que veem uma oportunidade fantástica. O Djokovic de poder talvez ganhar seu último Masters 1000, não vai ter uma chance melhor do que essa tão cedo, né? Pode acontecer, né? A gente nunca duvida, é o Djokovic, né? Mas a questão é, ele tá na semifinal, ele tá enfrentando um cara que nem no top 200 estava quando começou esse torneio, então assim, é uma grande chance para ele. E o Medvedev tá enfrentando alguém que tá entrando agora no top 40. Então assim, é a chance de ambos voltarem a uma decisão de Masters 1000. Algo que o Medvedev não faz desde Indian Wells no ano passado, né? Se não me engano foi isso. E o Djokovic não faz uma final de Masters 1000, se não me engano, desde Miami esse ano, né? O Djokovic ainda manteve melhor, que ele ainda fez Xangai ano passado, né? Ele ainda teve seus momentos em Masters 1000, o Novak Djokovic. Mas agora é ver. Agora é ver o que acontece. Eu vou ser sincero aqui, por mais que tenha os primos aí, né? Que são primos, o Rinderknecht e o Vacherot. É curioso até por isso, né? Mas que eles tenham se dado bem até agora, eu confesso que eu tô torcendo pra uma final Djokovic-Medvedev, porque já tem tempos que eu não vejo esse jogo, né? Inclusive, acho que o último jogo entre os dois foi o US Open 2023, a decisão, né? Acho que eles não se enfrentaram em 2024, pelo menos eu não me lembro deles terem se enfrentado. E esse é um dos confrontos que eu mais gostava no tênis. Eu sempre adorei ver Medvedev e Djokovic jogando contra o outro, porque é duelo no fundo de quadra de altíssima qualidade, é uma alternância espetacular de defesa, contra-ataque, até mesmo alguns ataques, né? Seria legal ver pelo menos uma última final entre o Nole e o Malvadão, né? Mas aí depende deles fazerem o trabalho e confirmar seu favoritismo. E a dúvida que eu deixo para vocês é, eles confirmam o favoritismo? Djokovic e Medvedev voltam a uma final de Masters 1000? Eles vão disputar um título de Masters 1000 mais uma vez? Porque já fizeram isso antes, né? Será que mais uma vez eles vão fazer isso? Eu pergunto isso a vocês. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.